Bom, bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação começar aqui a defesa do aluno Pablo, de dissertação. Agradecer aqui a banca examinadora por aceitar participar da banca, né? Feliciano, Cícero, Carlos e Maria, suplente. Agradecer a presença de todos. Né? O título da dissertação de Carlos é prescrevendo curvatura escalar de métricas com volume unitário. Você, Pablo, aí tem na faixa de 50 minutos para apresentar sua dissertação aí. Fique à vontade. Ok. Obrigado, professor Almir. Desde já quero agradecer a presença de todos, certo? Agradecer em especial à banca por aceitar corrigir o trabalho, certo? O título do trabalho, como o professor Almir falou, é prescrevendo curvatura escalar de métricas com volume unitário, sob a orientação do próprio professor Almir, certo? Então, nós, no decorrer de todo o trabalho, nós estaremos considerando variedades, certo? Fechadas sem borda, de dimensão n. A menos do contrário, eu farei a especificação, certo? Nós sabemos que quando nós munimos, né, a variedade com uma métrica riemanniana, associada a essa métrica, nós obtemos uma função chamada de curvatura escalar, que vai ser denotada por RGzinho aqui, certo? E essa função, ela satisfaz algumas propriedades, certo? Eu trouxe aqui duas, que ela é invariante por diffeomorfismo nesse sentido, certo? E quando nós multiplicamos a métrica por uma constante, certo? Nós obtemos que a curvatura da métrica vai estar dividida pela constante, vai estar multiplicada pelo inverso da constante positiva, certo? E eu trago também aqui no início uma outra propriedade bastante importante que nós utilizaremos no decorrer do trabalho, essas propriedades, que é referente ao volume da variedade, certo? Ainda no sentido de multiplicar a métrica por uma constante positiva, certo? Então, quando nós multiplicamos a métrica por uma constante positiva, o volume dessa variedade com essa nova métrica vai sair a constante elevado a n sobre 2 vezes o volume da variedade na métrica g, agora sem estar multiplicado, certo? Agora, falar um pouco do problema de prescrever curvatura escalar, certo? O problema consiste em responder a seguinte pergunta. Dada uma função suave sobre n, eu falei que quando nós munimos a variedade com uma métrica, nós obtemos uma função associada a essa métrica, né, que é chamada de curvatura escalar. Aí, o problema de curvatura escalar prescrita, ele vai perguntar o seguinte. Dada uma função suave, existe uma métrica agora, tal que a curvatura escalar dessa métrica vai ser a função dada, certo? Então, esse trabalho, no caso em que a função é constante, é conhecido como problema de Yamabe, certo? Foi resolvido por Yamabe, só que posteriormente Trudger encontrou uma falha na demonstração de Yamabe, corrigiu e o trabalho ficou completo com os trabalhos posteriores de Oban e Shen. Certo? O caso em que f é uma função qualquer, certo? Suave sobre essa variedade, foi tratado por Kasdan-Warner, certo? Kasdan-Warner. E o trabalho que vai ser alvo dessa apresentação é o com restrição sobre o volume, certo? Que é o trabalho do Kobayashi, certo? Ele já dando um spoiler, né? Ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: dada uma função, existe uma métrica g, tal que a curvatura escalar dessa métrica g vai ser essa função, e ainda mais, né? Ele pede que o volume dessa métrica seja unitário, certo? E o trabalho do Kobayashi, ele ficou completo, né? Vamos dizer assim, por Matsu, que Matsu em 2014 completou um dos resultados de Kobayashi, certo? Que eu falarei mais à frente. E aqui eu trago o problema de Yamabe, por qual Kobayashi utiliza fortemente para obter as suas demonstrações, certo? Que é dada uma variedade riemanniana fechada de dimensão n maior ou igual que 3, existe uma métrica g com curvatura escalar constante, certo? Então, vamos lá. Antes de iniciarmos os resultados, nós precisamos de algumas preliminares. A primeira é que que nós usaremos frequentemente no decorrer do trabalho. Dado duas métricas, G e G barra, certo? Elas são conformes, elas são ditas conformes, se uma é o produto, né, é obtida como produto de uma função positiva pela outra métrica. E o conjunto dessas métricas ele é chamado de classe conforme, certo? A métrica G. Beleza? Então, vamos lá.
E a MAB, né, ainda falando do problema de a MAB percebeu que esse funcional, ele é o funcional de Euler-Lagrange, certo, para o seu problema. E esse funcional, métricas, esse funcional, pontos críticos, na verdade, né, pontos críticos desse funcional aqui são métricas de curvatura escalar constante, certo? E outra coisa, quando nós consideramos a métrica dada por essa mudança conforme, certo? Essa métrica conforme, onde U é uma função suave positiva, nós obtemos que esse funcional ele se torna um funcional, né? Ele vai se tornar um funcional agora definido, né? No espaço das funções, certo? Referente à métrica G aqui, certo? Esse funcional ele é invariante pelo produto de uma constante, certo? Quando nós multiplicamos aí a métrica por uma constante positiva. Ele é invariante aí pelo produto de uma constante, certo? E ainda mais, esse funcional, ele é no espaço das funções, certo? Ele faz sentido no espaço das funções, ele, por mais que aqui seja, eu esteja considerando a função positiva, ele faz sentido no espaço de todas as funções, sem a função nula, e esse funcional ele é limitado inferiormente. Para mostrar isso, que ele é limitado inferiormente, é uma conta, nós usamos a desigualdade de Holder, a identidade de Green, certo? É uma conta mostrar que esse funcional é constante, tem um trabalho feito, certo? Ou que esse funcional é limitado, constante não, perdão, que esse funcional é limitado inferiormente, certo? E o fato dele ser limitado inferiormente faz sentido para a gente, né? Para o EAMAB, é considerar o ínfimo. Então, o ínfimo, certo? Desse funcional, sobre todas as métricas, certo? Ele vai ser denotado por μ de MC e ele é conhecido como a constante de AMAB, certo? E quando nós tomamos o supremo agora sobre todas as classes conformes, certo? Denotamos por μ de M, ele é chamado como invariante de AMAB. Então, esses caras vão aparecer no decorrer do trabalho aí com bastante frequência, certo? E outra observação é que quando n é igual a 2, esse funcional ele faz sentido, certo? Ele faz sentido. E aí aqui o denominador vai ser 1, certo? E aí essa integral da curvatura escalar, como a curvatura escalar em dimensão igual a 2 é 2 vezes a curvatura gaussiana, nós estamos numa variedade fechada sem borda, aplicamos o teorema de Gauss-Bonnet, nós obtemos que o invariante vai ser igual a constante de Amado, que é igual a 4π vezes a característica de Euler, certo? Nós utilizaremos isso em um dos resultados iniciais. Aí vamos lá. Eu trouxe também aqui uma consequência do problema de AMAB, que diz o seguinte: qualquer classe C contém uma métrica G tal que a curvatura escalar vai ser dada por essa expressão, e o ínfimo, né, ele é atingido nessa métrica, certo? Aí mais à frente nós temos, como consequência dos resultados de AMAB, Gilban e Shen, nós obtemos, certo, que para qualquer variedade riemanniana, a constante de AMAB dessa variedade na classe conforme dessa métrica dada, certo? Ele é menor ou igual, certo? A constante de AMAB é menor ou igual que a constante de AMAB da esfera canônica com a classe conforme aqui a métrica canônica, certo? E ainda mais, o invariante, certo? O invariante de AMAB vai ser igual à constante de AMAB e vai ter essa cara aqui, certo? Nós faremos uso dela em resultados posteriores. Vamos lá. Então, aqui nós iniciamos com os resultados do trabalho do Kobayashi, certo? O primeiro lema, o lema 1, eu chamei de propriedade da constante de AMAB, diz o seguinte: seja M uma variedade de dimensão n e se uma classe conforme sobre m, se n é igual a 2 ou a constante de AMAB é menor ou igual a zero, então a curvatura escalar de qualquer métrica G satisfaz essa desigualdade, certo? E cada uma das duas igualdades vai implicar que a métrica é constante. A métrica não, perdão, a curvatura escalar é constante. Certo? A demonstração usa o fato do funcional de AMAB ser limitado, né? Usa o fato do funcional de AMAB, desigualdade de Holder, também é uma conta, está feita no trabalho. Outra proposição que usaremos com frequente, certo? Essa proposição aqui é uma adaptação da proposição encontrada lá no trabalho de Kasdan-Horn, certo? No trabalho nós damos uma ideia da demonstração, certo? Não coloquei a demonstração fiel no trabalho, porque dá outro trabalho, certo? Dá outro trabalho. Então, mas é isso. Essa proposição diz o seguinte: se é uma variedade de maneira fechada de volume 1, certo? Considere uma função suave sobre a variedade, tal que a curvatura escalar está entre o mínimo dessa função e o máximo. Então, vai existir uma métrica, tal que a curvatura escalar vai ser essa função e o volume vai ser unitário. O próximo, agora, né? Agora nós entramos nos resultados principais do trabalho, certo? E agora a gente considera o caso onde n é igual a 2, onde nós obtemos superfícies fechadas. Então, seja n uma variedade, nós obtemos o seguinte teorema, né? Kobayashi obteve.
Eu vou falar sempre nós, mas é o trabalho do Kobayashi. A gente fez abrir as contas dele. Certo? Então, seja M uma variedade fechada com dimensão 2 e F uma função suave. Existe uma métrica G em M com curvatura escalar igual a F e área 1, se e somente se as duas condições são satisfeitas. Ou o invariante de Yamabe está entre o mínimo de F e o máximo de F, ou F é constante e igual ao invariante de Yamabe. A ideia da demonstração é a seguinte: como nós estamos em dimensão 2, nós sabemos que o invariante de Yamabe é igual a constante de Yamabe, que é igual a 4π característica de Euler, certo? É constante. Então, pelo lema 1, o lema 1 é o que eu chamei de propriedade da constante de Yamabe. Nós obtemos que a constante de Yamabe vai estar entre o mínimo e o máximo da função. Como por hipótese, né, a f é a curvatura escalar, então a f é a nossa RG. Então aí a ida segue, né? Porque se vale a igualdade, então a curvatura vai ser igual ao invariante de Yamabe. E do caso contrário, ela vai estar entre o mínimo e o máximo da função, que é a curvatura escalar. A volta, certo? Nós consideramos primeiro o caso igual f constante igual ao invariante de Yamabe. Como estamos em dimensão 2, o invariante é igual a constante de Yamabe. Então, agora a gente usa a consequência do problema de Yamabe. Obtemos uma métrica tal que a curvatura escalar vai ter essa cara, certo? E aí nós fazemos uma mudança de métrica, certo? Assim, multiplicamos a métrica por uma constante. Aí usamos a propriedade que eu comentei lá no início, certo? E aí obtemos que a curvatura vai ser a função e a área, né, vai ser 1, certo? Isso no caso em que f é constante igual ao invariante de Yamabe. Agora o segundo caso, onde o invariante está entre o mínimo da função e o máximo da função, certo? Nesse caso, nós usamos a consequência do problema de Yamabe. Obtemos uma métrica tal que a curvatura escalar vai ter aquela expressão. Aí nós modificamos a métrica, modificamos ela por uma constante. E aí obtemos que a curvatura escalar dessa nova métrica vai ser um invariante igual ao invariante de Yamabe. E a área vai ser 1. Só que o invariante de Yamabe, como nós obtemos que a curvatura vai ser igual ao invariante de Yamabe, né, por hipótese, ele está entre o mínimo da função e o máximo da função. E como a área é 1, né, nós caímos lá na proposição de Kasdan-Orne, certo? E aí o resultado vai seguir, certo? Que é a proposição 1. Proposição de Kasdan-Orne. O próximo resultado diz respeito agora quando o invariante de Yamabe ele é menor ou igual a 0, certo? Então a gente tem uma variedade fechada de dimensão n maior ou igual que 3 e f uma função suave, certo? Sobre a variedade. Suponha que o invariante de Yamabe seja menor ou igual a 0 e igual, aqui o caso em que ele é igual à constante de Yamabe, para alguma classe conforme C. Para alguma classe conforme C. Então existe uma métrica M com curvatura escalar, né? Vai existir uma métrica M. Vai existir uma métrica G em M com curvatura escalar igual a F e com volume unitário, se e somente se uma das condições é satisfeita. Ou o mínimo de F é menor que o invariante de Yamabe, ou F é constante igual ao invariante de Yamabe. A demonstração, a ida, certo? Como nós temos por hipótese que o invariante de Yamabe é menor ou igual a 0 e igual à constante de Yamabe, então nós usamos o lema 1 lá, a propriedade da constante de Yamabe, certo? Que as hipóteses é n igual a 2 ou a constante de Yamabe menor ou igual a 0. Então, pela proposição, nós obtemos que o invariante de Yamabe estará entre o mínimo da curvatura e o máximo da curvatura. E aí segue o resultado, certo? A volta segue o resultado porque aqui a curvatura é a nossa função, certo? A curvatura é a nossa função na ida, beleza? A volta, nós temos dois casos a considerar, né? F constante igual a invariante e o mínimo de F menor que o invariante de Yamabe. O primeiro caso, onde f é constante igual ao invariante de Yamabe, nós temos que f vai ser igual à constante de Yamabe, isso por hipótese, porque o invariante é igual à constante de Yamabe, certo? Então, aplicamos a consequência do problema de Yamabe. Obtemos uma métrica, tal que a curvatura vai ter essa cara aqui, certo? Aí nós modificamos a métrica e obtemos que a curvatura escalar vai ser a função e o volume vai ser 1. Aí, para o segundo caso, onde o mínimo de f é menor que o invariante de Yamabe, nós temos a seguinte observação a fazer. Essa observação ela deriva também lá dos trabalhos de Yamabe, Trudger, Oban e Shen, certo? Que se n é maior ou igual a 3, então qualquer constante menor ou igual que o invariante de Yamabe, vai existir uma classe, né, para qualquer constante satisfazendo isso, vai existir uma classe conforme se tal que a constante de Yamabe é igual a essa constante. Beleza. Aí nós tomamos agora uma função suave com o mínimo dela entre menor, né, que o invariante de Yamabe. Aí nós temos duas possibilidades para essa função. Ela é constante, certo? Ou ela não é constante. Então, o caso em que ela é constante, segue da observação anterior, como o mínimo de f é menor que o invariante, então vai existir uma classe que a constante de Yamabe é igual a essa função. É igual a essa função porque ela é constante, então é igual ao mínimo, certo?
Então, como consequência, aí aplicamos a consequência do problema de Amab, obtemos uma métrica tal que a curvatura escalar vai ter essa cara. Aí modificamos a métrica e obtemos o resultado, certo? O caso em que a função é não constante, a gente vai fazer o seguinte, considera, certo, um número real entre o mínimo dessa função e o mínimo entre o invariante de Amab e o máximo dessa função, certo? Aí, como ele é menor que o mínimo entre o invariante e o máximo da função, então automaticamente ele é menor que os dois, certo? Então, beleza. Aí usamos o fato dele ser menor que o invariante de Amab, certo? Então, pela observação 1, vai existir uma classe tal que a constante de Amab é igual a esse valor C. Aplicamos a consequência do problema de Amab. Obtemos uma métrica, cuja curvatura escalar vai ter essa expressão, certo? Modificamos essa métrica, obtemos que a curvatura escalar vai ser igual a esse C, certo? E o volume vai ser 1. Só que o fato dela ser igual a esse C, então diz para a gente que ela está entre o mínimo da função e o máximo da função. E como o volume dessa métrica é 1, nós caímos nas hipóteses lá do resultado de Kasdan-Warner, certo? Então, o resultado segue. Um outro resultado, certo? Bastante interessante, na mesma linha do anterior, só que agora, ao invés de nós obtermos, né, a hipótese do invariante ser igual a constante, nós temos que o invariante é maior, estrito, né, que a constante de Amado, mas o invariante é menor ou igual a zero, beleza? Então, vai existir uma métrica, né, de curvatura escalar igual a f, com volume unitário, se o mínimo, agora nós só temos o mínimo da função sendo menor ou igual que o invariante. A ida, certo? A ida dessa demonstração é o seguinte, por hipótese, a gente tem que o volume é 1 e essa função é a curvatura escalar de uma métrica G. Beleza. Só que, por hipótese, nós temos que o invariante de Amab é menor ou igual a zero e maior estrito que a constante de Amab. Consequentemente, a constante de Amab é menor ou igual que zero, né? Ela é menor ou igual a zero e aplicamos a propriedade da constante de Amab, certo? Como a constante de Amab é menor ou igual a zero. Então, obtemos aqui que o mínimo, né, dessa função vai ser menor ou igual que a constante de Amab. Só que ela é estritamente menor que o invariante, então aí o resultado segue. Aí a volta é igual, é idêntica à volta do teorema anterior, né? O caso em que o mínimo de f é menor que o invariante. Consideramos os dois casos em que a função é constante ou não constante. Aí no caso que ela é não constante, nós tomamos o c entre o invariante e o máximo da função. O c entre o mínimo da função e o máximo, o mínimo entre o invariante e o máximo da função. E aí segue igualzinho. Certo? E uma consequência da demonstração desse teorema, certo? É que para qualquer variedade fechada, qualquer invariante de Amab, certo? Nós temos que, se a dimensão é maior ou igual a 3, então qualquer função, tal que o mínimo dessa função é menor que o invariante de Amab, nós obtemos que a curvatura, né? Essa função vai ser a curvatura escalar de alguma métrica G com volume unitário. Certo? Aí agora nós tratamos o caso onde a constante o invariante de Amab é menor ou igual a zero. Agora nós vamos para os casos onde o invariante de Amab ele é positivo, certo? Aí, para o lema que virá, nós vamos considerar a esfera canônica, onde R é a função distância, certo? Ela vai medir a distância dos pontos da esfera ao polo norte. Polo norte, pensando no polo norte fixo, certo? Então essa função distância faz isso. Essa região aí são os pontos da esfera, cuja distância ao polo norte está entre 0 e π. Está nesse intervalo I, que está contido nesse intervalo fechado aí de 0 a π. Certo? Aí nós temos o seguinte lema. Se n é maior ou igual a 3 para qualquer epsilon maior que 0, para qualquer epsilon maior que 0 e epsilon 2 entre 0 e π, vai existir uma função que depende da distância, tal que a curvatura escalar dessa métrica aqui agora, essa métrica conforme a métrica canônica da esfera, certo? A curvatura escalar vai estar perto de n vezes n menos 1. O volume dessa métrica vai estar perto do dobro do volume da esfera canônica. E as regiões cuja distância dos pontos está entre 0 e epsilon 2 linhas e epsilon 2 a π, certo? Vão ser isométricas. E essa função f de r ela vai ser 1 para r maior que epsilon 2, ou seja, as distâncias maior que epsilon 2. E aí, eu trouxe essa figura aqui só para fazer o comentário, né? Esse item 3, ele está dizendo para a gente que essa região laranja, que é a região cujas distâncias estão de 0 a epsilon 2 linhas, ela vai ser isométrica à região verde, que é os pontos cuja distância ao polo norte está entre epsilon 2 e π, certo? E nessa região aqui, ó, essa métrica ela vai coincidir com a métrica canônica da esfera, porque f
vai ser 1 para R maior do que ε2, ou seja, nessa região verde, a função é 1, então a G, né, coincide com a métrica canônica da esfera. E o volume, né, porque está próximo do dobro do volume da esfera canônica, é porque nós quebramos aqui o volume da esfera canônica, dessa esfera, certo? Com a métrica G, nós quebramos no volume dessa região, a de 0 a ε2 linhas, mais o volume da região de ε2 linha a ε2, mais o volume da região, né, que está de ε2 a π, certo? Só que essa região laranja é isométrica a essa região verde, então vai ser 2 vezes, né? Então esse volume que a gente quebrou, ele vai se tornar 2 vezes o volume dessa região verde, certo? Mais o volume dessa faixa em branca aqui, de ε2 linhas a é2. Aí, beleza. Só que fazendo o ε2 tender a 0, certo? Aqui a função ela é 1. Então, a métrica G é igual à métrica G0, é igual à métrica canônica da esfera. Então, fazendo ε2 tender a 0, né? Ou seja, fazendo essa faixa aqui se aproximar cada vez mais do Polo Norte, ou seja, o volume dessa região verde, ele vai para 2 vezes o volume da esfera canônica na métrica G0, porque aqui a métrica coincide e essa região, né, essa região isométrica é essa. Então, fica 2 vezes o volume dessa região. Aí, por isso que nós obtemos que o volume na métrica G está próximo do dobro do volume na métrica de SN na métrica G0. O próximo lema, certo? Ele diz respeito às somas conexas. Diz se você tem variedade M1 com a métrica G1, M2 com a métrica G2, variedades harmonias fechadas, dimensão N maior ou igual que 3, tais que a curvatura escalar, certo? A curvatura escalar nos pontos P1 e P2 das respectivas variedades são iguais a N vezes N menos 1. Então, a gente obtém que para qualquer epsilon maior do que 0, existe uma métrica G da soma conexa que satisfaz a seguinte propriedade. O volume da soma conexa vai estar perto da soma dos volumes das respectivas variedades e na região da colagem, certo? Ali, pensando no lindo, na região de colagem, a curvatura escalar vai estar perto de n vezes n menos 1, certo? Então, a ideia aqui da demonstração, né, eu trouxe uma figura, é o seguinte, nós conseguimos, através de funções cortes, certo? Na região de transição, certo? Na região de transição, nós obtermos a suavidade da métrica, né, onde essa métrica ela vai ser fora da vizinhança normal. Nós consideramos vizinhanças normais primeiro, certo? Tal que vai ser isométrica lá, do lema que dobra o volume da esfera, beleza. Só que aí na hora, né, nós precisamos de uma métrica, obter a suavidade da métrica nessa região de transição. Então, nós consideramos funções cortes, tal que fora da região de transição, a métrica coincide com as métricas das respectivas variedades, e na região de transição ela vai ser aquela métrica lá do lema que dobra o volume da esfera. E para colar, nós tiramos essa bola do centro P1 até ε2, da M1, e da M2 tiramos a bola do centro P2 e raio, né, delta linha, certo? E aí nós identificamos, graças à isometria que nós obtemos no lema que dobra o volume da esfera, né, nós conseguimos identificar essa faixa com essa faixa aqui, certo? Nós tiramos essa bola maior dessa variedade justamente para fugir, né, do problema aqui da identificação nessa faixa branca, certo? E como são isométricas essa faixa, casou perfeitamente. Aí nós obtemos a seguinte variedade, certo? Que é a soma conexa. E aqui fora, né, como eu falei, fora da região de colagem, as métricas coinciden com as da variedade. Na região de colagem, nós temos a métrica, uma métrica legal aqui, sem nenhum grande problema, sem nenhum problema, né, nessa região de colagem, graças aos lemas anteriores. E aí nós temos o teorema 6, que ele diz o seguinte: se é uma variedade fechada de dimensão n maior ou igual que 3, certo? E se o invariante de Amab é positivo, então qualquer função que seja não constante ou constante menor que o invariante, ela é a curvatura escalar de alguma métrica G com volume unitário. A ideia da demonstração é a seguinte, certo? Antes de iniciar, para simplificar a demonstração, nós vamos considerar alfa de MR a seguinte afirmação: para qualquer epsilon maior do que 0, existe uma métrica G em M, tal que a curvatura escalar dessa métrica está próximo desse valor R, certo? E o volume é 1. E a segunda afirmação, nós vamos chamar ela de beta de MV, certo? Que diz que para qualquer epsilon existe uma métrica na variedade, tal que a curvatura está perto de N vezes N menos 1 e o volume está perto de V, certo? Aí no trabalho, nós mostramos que para o invariante de Amab maior do que 0 e N maior ou igual que 3, beta de MV vale, certo? Quando V está entre 0 e esse valor aqui, certo? Aí beleza. Aí depois disso, em seguida, nós olhamos o que acontece em SN, nessa afirmação na esfera. Aí é verdadeira para o volume, né? Ou
para o V entre 0 e o volume. Isso daqui é só substituir, a gente tem a cara do invariante da esfera, substituir aqui e nós obtemos isso daqui. Então, é a mesma coisa do lema, né? Da afirmação anterior. Aí olhamos o que acontece na soma conexa. Beta de M1V1 e beta de M2V2, tá? Nas respectivas variedades, são verdadeiros. Aí nós obtemos, certo, que a afirmação beta para a soma conexa ela é verdadeira para a soma dos V1 e V2, certo? E daí vem a sacada, né, de estender agora aquela afirmação, essa afirmação aqui, certo? Para todo V, porque nós fazemos a soma conexa da variedade com a esfera canônica, como a soma conexa da variedade com a esfera canônica é homeomorfa, né? É a variedade, então nós podemos fazer isso. Nós fazemos a soma conexa e assim conseguimos estender o V aqui para qualquer valor, certo? Quando nós fazemos com a soma conexa da esfera, nós obtemos para o A entre essa quantidade, dada por essa afirmação. Certo? E aí nós fazemos quantas vezes for necessário e conseguimos estender, certo, para todo V maior que zero, que a afirmação beta de MV seja verdadeira. E aí mostramos que beta de MV é equivalente a alfa de MV, certo? Nós mostramos que beta de MV é equivalente a alfa de MV. Como beta de MV é verdadeiro para todo V agora, maior que zero, então alfa automaticamente vai ser verdadeiro, no caso para todo R maior que zero. Pronto, aí agora nós consideramos uma função suave na variedade, certo? Não constante, no primeiro caso não constante. Aí se o mínimo dessa função for menor que o invariante de Amab, nós concluímos pelo corolário 1 que vai existir uma métrica. O corolário 1 é que o mínimo da função é menor que o invariante de Amab, certo? Qualquer invariante de Amab. Então vai existir uma métrica tal que a curvatura escalar vai ser a função e o volume vai ser 1. Então o corolário 1 dá o resultado para a gente. Agora, se o mínimo de f for maior que o invariante de Amab, aí nós consideramos R, ele constante, só que entre o mínimo da função e o máximo dessa função. Certo? E como o alfa de MR ele é verdadeiro para todo R, nós agora, aqui, ó, eu só fiz repetir a afirmação, certo? Nós consideramos o epsilon suficientemente pequeno de forma que essa curvatura escalar, certo? Ela esteja entre o máximo, o mínimo da função e o máximo da função. Aí, como pelo alfa de MR nós temos que o volume é 1 e tomamos o R de maneira que a curvatura está entre o mínimo da função e o máximo da função, caímos nas hipóteses da proposição de Kasdan-Werner e aí o resultado segue. O outro caso é quando a função ela é constante, estritamente menor que o invariante de Amab. Certo? Então, como ela é constante estritamente menor, o mínimo dela é menor que o invariante de Amab. Então, segue do corolário 1. Aí eu volto aqui no enunciado, certo? Porque ele fala, né, que o variante de Amab positivo, qualquer função que seja não constante ou constante menor que o invariante de Amab. Faltou o caso em que a constante ela é maior ou igual que o invariante de Amab. Então, foi esse o caso que o Matsu, em 2014, provou, certo? Então, essa proposição ficou fechada com isso. Esse teorema ficou fechado com esse resultado. Então, dando continuidade, certo? Nós temos o próximo resultado que ele diz o seguinte, o penúltimo resultado do trabalho, e ele diz para a gente o seguinte, se seja N uma variedade fechada de dimensão N maior ou igual que 3, e C, uma classe conforme tal que a constante de Amab ela é estritamente maior que zero. Então, qualquer epsilon maior do que zero e qualquer inteiro K maior que zero, para qualquer epsilon e para qualquer inteiro, né? Tá? Existe uma métrica G na classe C com volume unitário e a curvatura perto dessa quantidade. Certo? A curvatura perto dessa quantidade. Aí, para demonstrar esse teorema, né, nós temos o seguinte, para simplificar as coisas, nós vamos considerar a seguinte afirmação, a afirmação, né, para epsilon maior do que zero, existe uma classe G, existe uma métrica G na classe C, tal que a curvatura dessa métrica esteja próximo de n vezes n menos 1 e o volume próximo de V. Nós vamos chamar essa afirmação de gama de MCV, certo? Gama dessa tripla. E aí, nós mostramos, né, que gama de MC para essa quantidade, certo? V igual a essa quantidade aqui, se isso for verdadeiro, então o teorema 7 é verdadeiro, certo? Aqui nós substituímos aqui, fazemos as contas, aí nós chegamos exatamente aqui, certo? Então, para a gente, agora só resta mostrar que essa afirmação ela é verdadeira, certo? Porque ela implica o teorema 7. Então, beleza. Então, nós vamos mostrar essa afirmação por indução em K, certo? No caso em que K é igual a zero, certo? Essa parte aqui, K vezes o volume de Sn, da esfera canônica, desaparece. Então, fica só essa quantidade aqui. Então, nós consideramos, nós
olhamos o que a consequência do problema de AMAB diz para a gente. Vai existir uma métrica, tal que a curvatura nessa classe, tal que a curvatura vai estar aqui. Vai ser igual a esse valor. Aqui em cima não coisa não, Xane? Não tá, não. Beleza. Peraí, ainda aqui. Aí a curvatura escalar vai ser igual a esse valor. Tá mudo, é. Aí o que nós fazemos? Nós mudamos a métrica, certo? Nós mudamos a métrica. Quando nós mudamos a métrica para essa métrica aqui, aí nós calculamos de novo a curvatura escalar dessa nova métrica. Nós obtemos que ela vai bater a igualdade, certo? Que a curvatura na métrica G' vai ser igual a n vezes n menos 1 e o volume, certo? Vai ser igual exatamente a essa quantidade, certo? Então, beleza. Para cá igual a zero, ok. Agora nós vamos assumir como verdade, né? A gente toma como verdade, como verdadeiro para cá menos 1, verdadeiro para cá menos 1, e vamos mostrar que vale para cá. Certo? Então, a gente vai supor que é verdade agora para cá menos 1, certo? Então, nós obtemos essa quantidade aqui para essa quantidade e mostraremos que é verdadeiro para essa quantidade. Aí, beleza. Aí, para simplificar, nós vamos chamar de V, né? Nós vamos chamar de V essa quantidade aqui, certo? Nós vamos chamar de V essa quantidade. Beleza. Aí, nós consideramos aqui métricas conformes, certo? Essa métrica G barra conforme a essa métrica G, onde essa métrica G ela vai estar perto de n vezes n menos 1. E a G' conforme a métrica canônica da esfera. E aí nós obtemos essa igualdade. Aí subtraímos, né, e tomamos a norma aí, subtraímos n vezes n menos 1 e tomamos o módulo aí, passamos o módulo aí. Certo? Então nós vamos obter que ele é menor ou igual que essa quantidade aqui, que quando o epsilon e epsilon2 vai para zero, nós obtemos o desejado, certo? E agora falta o volume, o caso do volume, para fechar a afirmação, certo? O caso K menos, o caso que vale para todo K, certo? A hipótese de indução que vale para K menos 1 e mostrar para K. Aí nós olhamos lá, lembramos do lema... Eu estou procurando, tia, mas não está não. O volume da esfera. Aí, beleza, a gente sabe, né, pelo item 3 daquele volume, que para R maior do que epsilon2, nós temos que a função é 1. Então, aqui, para epsilon maior do que 2, a métrica G barra coincide com a métrica G e a G' vai coincidir com a G0. Aí nós quebramos o volume da variedade aqui com a métrica G barra, certo? Com a métrica G barra. Aí o volume vai ser o volume da bola centrada em P0 e raio epsilon2 com a métrica G barra. E fora da bola de centro P0 e raio epsilon2, ou seja, o R é maior do que o epsilon2. Então, a função é 1. Então, a métrica coincide com a métrica G. A mesma coisa na esfera aqui, canônica, certo? Com a métrica G'. Nós vamos ter, quebra o volume na soma da bola com o complementar da bola. Só que fora da bola, né, no complementar da bola, a métrica G coincide com a métrica G' coincide com a canônica da esfera. Beleza, aí nós fazemos essa conta aqui, o volume a subtração, né? Calculamos essa diferença e o módulo dessa diferença aí, já é conhecido nas questões aqui que nós fazemos no decorrer dos cursos, né? Sempre aparece coisas desse tipo, não com volume, né? Mas aqui foi no caso do volume. Então, o volume de M, da variedade M com a métrica G barra, menos V mais o volume de Sn com a métrica canônica, né? Com a esfera canônica com a métrica canônica. Aí nós obtemos que essa diferença vai ser menor ou igual que esse valor aqui. Aí quando nós olhamos, faltou aparecer aqui o K, né? Aquele valor lá, mais o K vezes o volume de Sn, né? Faltou aparecer isso daqui. Mas aparece, né? Porque para K menos 1, verdade, lá é K, V é essa quantidade. Então vai aparecer K vezes o volume menos o volume. Então quando soma aqui com esse volume de Sn lá com a métrica canônica, né? Com a métrica canônica, então só fica o K. Fica menos K vezes o volume de Sn, e aí para epsilon2 pequenos, o resultado segue. E agora, certo, nós entramos no resultado final, certo? Nós vamos entrar no resultado final do trabalho, que diz respeito, certo, às variedades, a soma conexa, né? Diz o seguinte, seja em se M e M2 são variedades de dimensão maior ou igual que 3, então, o invariante de Amab para essa soma conexa, certo? Dessas duas variedades é maior ou igual que essa quantidade, certo? Essa primeira quantidade, se os invariantes de Amab das respectivas variedades forem menores ou iguais a zero, e maior ou igual que o mínimo dos invariantes, certo? No caso contrário. Aí a ideia da demonstração é o seguinte, se você tem uma variedade fechada de dimensão n maior ou igual que 3, nós tiramos 2 pontos, né, 2 vizinhanças desses pontos, e colamos aí meio que um cilindro, certo? Aí
eu trouxe o exemplo da esfera, nós colamos uma alça, né, nessa variedade, certo? Para a gente obter uma soma conexa. Aí eu trouxe o exemplo da esfera, onde aqui nós temos dois tipos de colagem, né? Nós colamos aí um cilindro, vamos dizer assim, pelo mesmo lado, certo? Vamos pensar assim, pelo mesmo lado, como a gente está em dimensões mais altas, nós temos liberdade da colagem, né? Nas dimensões aí, as dimensões nos dão liberdade. E há outro tipo de colagem, quando você considera colar uma parte do cilindro, né? Um bordo do cilindro, em uma vizinhança por um lado e pelo outro lado, né? Graças às dimensões aí, nós fazemos a outra colagem. E aí nós vamos obter a garrafa de Klein generalizada, certo? Nesse primeiro caso, nós obtemos um tópico e nesse, a garrafa de Klein generalizada. Aí, se agora nós tivermos uma variedade M, onde ela é a união de junta de duas outras variedades, certo? Nós fazemos a soma conexa dessas duas variedades. E aí nós vamos denotar a união de junta como M e a soma conexa como M barra. E aí, nós mostramos, certo? No trabalho está como um corolário. No trabalho está como um corolário que o invariante de Amab para a união de junta é igual a essa quantidade se os invariantes são menores ou iguais a zero, caso contrário, é igual ao mínimo dos invariantes, certo? Está como um corolário, só que eu ia utilizar ele aqui, coloquei ele aqui, não como um corolário. Nós mostramos isso. Então, para a gente é suficiente agora mostrar que o invariante da soma conexa ele é maior ou igual que o invariante da união de junta, né? Já que essa quantidade aqui ele é o invariante de Amab da união de junta. Aí nós olhamos para o invariante de Amab. Aí ele é o supremo, né? Se ele é o supremo, então para todo epsilon vai existir um cara no conjunto que vai ser maior do que o supremo menos um epsilon. Beleza. Aí essa classe, com respeito a essa classe, nós vamos supor que essa classe seja conformemente plana em torno dos pontos, né? Lembrando que M é a união de junta, em torno dos pontos P1 e P2. Agora, por quê? Essa afirmação nós mostramos, basicamente, tomando sequências de classes conformemente planas, certo? E mostrando que essa constante de Amab aqui, para classes secais, onde esses secais são conformemente planas, converge para essa constante de Amab, certo? Então, nós podemos trocar essa classe pela classe conformemente plana. Aí nós fazemos isso. E aí nós obtemos uma métrica GTIL, que é uma métrica completa, graças, né, a isso, e ao fato de que uma bola geodésica, sem um ponto, ela é conforme ao cilindro, certo? E a métrica do cilindro, ela é completa, beleza? E daí, nós vamos ter vizinhanças em torno desses pontos que vão ser isométricas, certo? A semicilindros fechados, certo? E aí nós vamos obter a seguinte variedade. Certo? Nessas vizinhanças nós colamos os semicilindros fechados. Aí essa variedade M sem os pontos P1 e P2, com a métrica GTIL, com essa nova métrica GTIL, vai ser a união, né, dos semicilindros com o complementar deles. Ou seja, essa figura aqui sem essa parte azul, certo? Vai ficar as duas variedades com os buracos aí, certo? Aí o próximo passo vai ser o seguinte: nós identificarmos a fronteira aí desse complementar dos semicilindros fechados, né, essa MPIL, com um cilindro agora limitado, né, um cilindro limitado. Aí nós identificamos, ou seja, nós fazemos a soma conexa dessas duas variedades, desse cilindro limitado e dessa variedade que foi obtida anteriormente, que é o complementar dos semicilindros fechados, do semicilindro, certo? Aí, beleza. Dos semicilindros fechados, isso. Beleza. Aí nós obtemos a seguinte variedade, fazendo essa soma conexa. Aí o próximo passo, nós olharmos para a classe conforme dessa métrica. Nós olhamos para a classe conforme dessa métrica e observamos, né, que como eu comentei no início, que esse cara aqui, ele é invariante por multiplicação por constante, certo? E esse cara aqui, ele é o ínfimo. Nós vamos usar essas duas coisas. A primeira, da multiplicação por constante, para supor que esse cara aqui é 1, o denominador é 1, e o segundo, que é o ínfimo, né, que a constante de Amab é o ínfimo, para obter, né, que para todo epsilon vai existir um cara no conjunto que vai ser menor, né, do que o ínfimo mais um epsilonzinho. E como nós supomos o denominador 1, né, então nós obtemos só essa expressão 18 aqui. Beleza. Aí seguimos. Aí obtemos essa variedade de soma conexa. Aí nós cortamos uma seção do cilindro ali que nós colamos, certo? Uma seção
da parte cilíndrica da soma conexa. E nós mostramos que nessa seção, essa integral aqui, ela está limitada, certo? Por essa constante A sobre L, onde essa constante ela não depende de L. Aí, beleza, vamos adiante. Aí agora nós olhamos, aqui foi o que eu falei, né? Cortamos essa seção, nós vamos cortar essa seção. Nós observamos essa seção da parte cilíndrica, em que aquela integral é limitada, beleza. Aí agora nós cortamos essa seção e colamos nessa seção dois semicilindros, dois meio cilindros infinitos, certo? O que é que eu estou falando? Essa parte azul clara aqui, intuitivamente, certo? Nós cortamos nessa seção e colamos os meios cilindros infinitos. Aí obtemos essa nova variedade, essa variedade M, sempre P2, na métrica GT, onde ele é a união, né? Agora, da soma conexa, certo? Da soma conexa mais esses meios cilindros infinitos. Beleza. Aí nós estendemos a nossa função fzinha, essa função fzona agora nessa variedade, f estava definida aqui, nós estendemos para cá com essa fzona, certo? Essa função Lipschitz definida dessa maneira, certo? Onde ela, de 1, na parte cilíndrica, de 1 a infinito, ela vale 0, certo? Na parte cilíndrica limitada entre 0 e 1, ela vale esse cara aqui, certo? E na soma conexa, ela vale a fzinha. Beleza. Aí nós desenvolvemos essa parte aqui, ó. Nós desenvolvemos essa parte do lado esquerdo, certo? Dessas integrais para essa f-zona. Aí vai, como M é a união dessas outras variedades, aí vai ser uma soma de integral. Vai aparecer um monte de integral aí quando nós quebrarmos nas integrais. Aí usamos a definição da f, que ela é definida por partes, certo? Usamos a definição da f. Aí beleza, aí vamos usar a definição da f, né, onde ela vai ser 0, vai sumir, tal, vai dar 0. Aí usamos o teorema de Fubini e algumas outras propriedades de integrais. E aí mostramos, certo? No meio vai aparecer a fzinha, aí usamos a definição lá da fzinha, né? A propriedade que a fzinha, essa propriedade aqui que a fzinha satisfaz. Certo? Beleza, e chegamos aqui. Nós obtemos que essa quantidade vai ser menor do que a constante de Amab para a soma conexa mais um B sobre L, certo? E com a hipótese da integral lá do denominador da fzinha, né, que é a integral da fzinha, o denominador é 1, nós mostramos que essa integral ela é maior do que 1. E daí nós obtemos, né, que esse quociente aqui vai ser menor do que esse lado direito. E daí quando olhamos para o ínfimo, certo? Nós vamos obter que o ínfimo desse quociente aqui, certo? Ele vai ser menor do que essa quantidade. E automaticamente nós obtemos que essa quantidade, né, vai ser, esse ínfimo, ele vai ser menor ou igual que o invariante de Amab, certo? Para a soma conexa. E esse ínfimo, nós estamos tomando sobre todas as funções positivas Lipschitz, certo? De suporte compacto nessa variedade M. E aí, pronto. E aí nós obtemos, certo? O resultado, que é a constante de Amab, ela vai ser... Aqui é a constante, eu errei, certo? Na hora de digitar. É o invariante de Amab, não a constante. Certo? Não tem essa classe aqui, certo? Não tem essa classe aqui. Certo? Não vai ter essa classe aqui. E aí nós mostramos, né, que o invariante da união disjunta vai ser menor ou igual que o invariante da soma conexa dessas duas variedades e obtemos o resultado do teorema, certo? E concluímos, né, a demonstração do teorema. Então, aqui eu trago as referências, certo? As referências que eu utilizei, as principais referências, o trabalho do Oban, do Kobayashi, foi a principal referência, né? Aqui tem o Lipark, que é uma base inicial, trabalho do Shen, Matsu, Rudger, certo? E obrigado a todos.